Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, nos seus versículos 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Essa passagem vai falar sobre o primeiro de todos os mandamentos. Quando diz a palavra que se aproximaram ali do Senhor, um dos escribas que os ouvia discutir, e percebendo que Jesus ele tinha respondido bem, eles vão perguntar ao Senhor. Ele vai fazer uma pergunta, sabendo que iria receber uma resposta sábia. E a pergunta que esse escriba faz ao Senhor é: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus ele vai responder a esse homem que o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o que está no nosso devocional diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, de todas as forças. O Senhor fala que esse é o primeiro do grande mandamento. Ouvir o Senhor, que era o único Deus, o único Senhor. E quando nós lemos em Timóteo capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve a Timóteo dizendo: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Essa é a instrução de Paulo a Timóteo, e aqui nós vamos ver que é ouvir ao Senhor. Um dos grandes mandamentos, dos primeiros mandamentos, é ouvir o Senhor, que é o nosso Deus, e não desobedecer ao Senhor. Ele vai falar sobre o segundo mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, às vezes podemos falar que amamos ao Senhor, mas não amamos o nosso próximo. Então, se amamos ao Senhor, nós amamos o nosso próximo. E isso são ensinos de Jesus. E quando nós observamos aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a palavra do Senhor instruindo a cada um a amar o seu próximo. Tendo isso como uma ordenança, no resumo de toda a lei, que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, esses dois mandamentos é o que o Senhor vai deixar para aquele homem, para o escriba, para os escribas que estavam ali ouvindo e que ali vieram com essa pergunta, e vamos ver que o próprio escriba vai dizer para o Senhor: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, nota que esses homens que estavam ali vendo a quantidade de sacrifício, de holocausto, tudo que era oferecido naquela época, ele vai entender que vão chegar ao entendimento de que amar o Senhor a Deus, amar o Senhor como o único Deus, e amar ao próximo, de todo o coração, de todo entendimento, amando ao próximo como a si mesmo, ele diz: vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Obedecer ao Senhor, obedecer à lei do Senhor, vale muito mais do que qualquer outro sacrifício, de qualquer outra
não é coisa que possamos fazer, queremos até fazer, pois muitas das vezes nós podemos querer fazer algo para o Senhor, mas não está amando o nosso próximo. Se nós não amamos o nosso próximo, como nós vamos amar o Senhor? Se não amamos aquele que nós estamos vendo aqui, né, no dia a dia, imagine amar aquele que a gente não vê. Né? Então, nós vamos ver aqui dentro da passagem também, que quando fala de holocausto e sacrifício, né, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, né, nós vamos ver ali todo esse capítulo 15, mas lá no versículo de número 22, né, nós vamos ver aqui uma passagem onde o Senhor ele vai rejeitar o reinado de Saul. O reinado do rei Saul vai ser rejeitado pela desobediência, porque ele quis oferecer sacrifício ao Senhor, mas um sacrifício, né, daquilo que o Senhor não tinha pedido, daquilo que ele foi, né, era despojo de guerra. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel, que diz: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, nós vamos ver que Deus ele vai dar uma ordem ali, e quando Saul estava combatendo contra os amalequitas, o Senhor vai dizer que era para matar todos, não era para ficar nada, não era para ficar nenhum despojo de guerra, né? Não era para trazer nada, né? Era tudo para ficar por lá mesmo. Mas nós vamos ver que Saul, ele não faz isso. Saul, ele vai estar ali, ele vai desobedecer ao Senhor. Ele vai desobedecer e ele vai manter ali vivo o rei, os amalequitas, Agag, e ele vai manter, ele vai trazer o despojo de guerra. E o Senhor vai revelar a Samuel, vai falar a Samuel que ele havia se arrependido, né, de ter posto Saul como rei, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para Samuel para que ele fosse ao encontro, né, de Saul. E a palavra do Senhor diz que Samuel até Samuel ora pedindo ao Senhor, né? Ele clamou ao Senhor, né? Que ficou triste, enfim, com o que o Senhor tinha falado, tinha revelado. E Samuel vai ao encontro de Saul. E ao encontrar Saul, né, Samuel ele percebe ali que Saul desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu ao ponto de trazer ali, né, aqueles animais que lá do campo de batalha, os despojos de guerra ele traz as ovelhas, ele traz as vacas, ele traz tudo isso que o Senhor tinha ordenado que não era para trazer. E quando ele traz, né, o Saul ele vai justificar. E como ele vai justificar? Né, é o que está no versículo 22. Né, ele vai dizer que ele trouxe para ser oferecido como holocausto e sacrifício, né, ao Senhor. Como que se, né, ele estivesse fazendo ali para o Senhor, e aquilo que era errado, aquilo que foi uma atitude errada dele, seria algo que ele estava ali, procurou justificar o seu erro, não reconhecendo que falhou, mas dizendo que ele trouxe para ser sacrificado ao Senhor. E é onde entra, né, o Samuel fala: obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, muitas das vezes, esse é o caminho que o homem tenta travar. E muitas das vezes não obedecer. Ah, não, eu não amo o meu próximo, né? E tudo bem, eu para lá, um para um lado, outro para o outro, não preciso amar. E muitas das vezes nós vamos ver, olhar que isso é uma mentira. É algo que está sendo uma mentira colocada pelo inimigo. A sua mente está mentindo, procurando uma forma de fugir de uma reconciliação, procurando uma forma de fugir, de se arrepender realmente daquilo que fez, daquilo que falou. Então, obedecer é uma atitude interna de uma pessoa humilde, né? E disposta a seguir o que é a vontade de Deus. A pessoa que está disposta realmente a seguir a vontade de Deus vai obedecer a sua palavra, amando o Senhor acima de todas as coisas
e amando o seu próximo, né? A obediência, ela vai muito além das ações externas. Muitas das vezes, né, a pessoa acha a parte externa, né, tá ali fazendo, não, e tá tudo bem. Mas Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece o pensamento, onde ali, muitas das vezes, a pessoa pode chegar e estar nessa situação, colocando até mesmo uma forma para poder fugir da sua responsabilidade, para poder realmente maquiar aquilo que é um erro, que é uma falha, né? Então, a obediência vai além de ações externas, mais que por fora esteja bonitinho, parecendo que está perfeito, mas Deus conhece o coração e o pensamento, né? Deus permanece sempre fiel, apesar da infidelidade humana. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, Deus ele vai permanecer fiel. E não adianta que nós não vamos mudar esse conceito da vida do Senhor. Deus ele sempre é fiel, né? Nós vamos ouvir dentro da palavra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não é porque ele era perfeito, não era porque ele andava, ele não é falhava, ele não errava, mas era porque ele conhecia os seus erros. Se Saul ele não faz isso, ele não reconhece o seu erro, ele não reconhece a sua falha, né? Ele não reconhece, ele tenta maquiar. Davi não, Davi pecava, ele ia lá e se colocava diante do Senhor em humilhação, sabendo que o Senhor é o único Deus e o único que pode perdoar. A mesma coisa somos nós. Se assim não amamos o nosso próximo, estamos com dificuldade, nós precisamos também nos colocar diante do Senhor em humilhação. A palavra do Senhor não mudou, o tempo passou, mas a palavra continua a mesma. E o objetivo é sempre o mesmo, né? Então, que nós possamos entender a importância realmente de seguir, de conhecer o Senhor como nosso Deus, mas também de amar o nosso próximo, que como aquele escriba vai dizer, né? Ele da sua própria boca ele vai dizer que o Senhor que é sábio, né? Que ele vai dizer muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, né? Ele mesmo vai dizer. E amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, é amar o próximo, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Pessoas fazendo tanto sacrifício, né, de uma forma de querendo fazer a obra do Senhor, querendo se doar, mas precisa de uma reconciliação, precisa de um conserto, precisa realmente se consertar, precisa pedir perdão, precisa realmente estar voltando realmente para os caminhos do Senhor, não de uma forma que agora eu vou fazer o Senhor, isso aqui vou ocupar meu tempo em servir ao Senhor, vou ocupar meu tempo em fazer a obra, mas a minha casa está bagunçada, mas o meu casamento não vai bem, mas eu não perdoo o meu filho, eu não perdoo meu parente, eu não vivo bem no meu trabalho, mas eu quero fazer, eu quero estar fazendo a obra, eu quero me envolver. Isso é um ponto que nós precisamos parar, dar uma olhada e analisar realmente. Será que estamos se escondendo dentro da igreja e externamente está tudo bem e interiormente as coisas não estão bem? Interiormente precisamos descer, precisamos voltar. Isso é um ponto a ser observado, porque vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios se nós obedecermos ao Senhor, amando o nosso próximo e amando ao Senhor. A palavra diz, vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus. O Senhor fala para aquele escriba, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousou interrogá-lo. Então, que nós possamos nesse dia entender de que observar, realmente observando na palavra do Senhor, e se o Senhor assim tem nos chamado, tem nos tocado, tem nos orientado realmente a voltar realmente a reconhecer as falhas e os erros, que nós possamos fazer nesse dia para que o nome do Senhor seja glorificado e para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Quando nós observamos dentro da palavra, o reinado de Saul, ele foi rejeitado, né? E ele fala ali que foi como se o Saul tivesse se rebelado contra o Senhor, fazendo tudo aquilo, né? Permitindo os despojos de guerra e permitindo até mesmo que Agag, o rei dos Amalequitas, estivesse entre ele, poupado a vida desse rei. Então, isso o Senhor vai dizer no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria,
o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitará a ti, para que não sejas rei. Né? Aqui foi a advertência, né? E foi quando ali foi rejeitado o reinado de Saul. Né? Então nós precisamos entender e ficar com essa palavra nesse dia, né? Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Essa foi a advertência. E que você nesse dia não rejeite a palavra do Senhor, né? Porque naquele que rejeita a palavra do Senhor, naquele grande dia o Senhor irá rejeitá-lo, né? Para que não seja mais, né, até mesmo um rei, como diz aqui, um rei, mas que para que não seja mais considerado um filho de Deus, aquele realmente que vai estar com o Senhor e vai morar com o Senhor e sentar à mesa com ele, né? Isso é um pecado muito grave, é um pecado muito grave quando nós não amamos o nosso próximo e nem o Senhor acima de todas as coisas, nem o nosso próximo, né? E nem obedecemos, né? A desobediência, ela leva à morte, morte espiritual, e leva à morte física, ao ponto da pessoa até fisicamente, né? Porque quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, pode parecer um simples perdão, pode parecer uma simples reconciliação, mas se isso pendurar por muito tempo na vida da pessoa, né, a pessoa está sujeita a ficar enferma, a ter problemas, né, psicológicos, a ter problemas cancerígenos, a ter vários outros problemas que a medicina comprova, por ter viver uma vida amarga, por viver uma vida, né, até mesmo sem perdoar. Então, que nesse dia nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor e ouvir do Senhor, né, como aquele homem ouviu, né? Não estás longe do reino de Deus, porque você não estará longe do reino de Deus à medida que fazer e cumprir a palavra do Senhor. À medida que cumprimos a palavra do Senhor, pode ter certeza, obedecemos elas, vivemos essa palavra, nós estamos a cada dia mais próximo do reino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.